mais uma vez agradecer os professores presentes. Eu, Bahia, de novo, né? Eu falo só o Bahia, né? Eu vou começar que estou agradecendo só o Bahia. Mas o Bahia fez essa ponte para nós, com o Eloy, né? Esse convite e de agradecer e desejar ao Eloy de ter aceitado esse desafio. Fique extremamente à vontade, essa galera é gente boa aí, né? Quem precisar também de nós, você sabe que pode contar com a gente. E comanda esse povo aí, fique à vontade. Pessoal, para ficar mais harmonioso, né? Primeiro, boa noite. Eu não queria usar o microfone, eu queria um pedido especial de vocês. Para frente. Galera lá do fundo aqui, porque daí vocês me ouvem melhor. O slide vocês vão entender. O administrador e o profissional da contabilidade que vem na frente e sai na frente. Por gentileza, pessoal, lá do fundo, aqui na frente, para a gente interagir, essa conversa. Vamos, pessoal do fundo, vem, antes que eu chame um lá por nós. Daí eu vou fazer, ó, aqui na frente tudo preenchido, por gentileza, pessoal. Vamos aproveitar esse momento, né? Acho que é bem bacana, o microfone às vezes dá uma engessada, né? Acho que as pessoas que geralmente estão aqui, eu já agradeço pela escolha, né? Toda escolha, ela é uma receita de renúncias de várias opções. Vocês podiam estar em casa, vocês podiam estar com a esposa, com marido, com o namorado, podia estar no bar. Vocês realmente optaram por estar aqui e por essa escolha, quando eu falo para vocês, vim para frente porque eu me preparei para me dar o meu melhor. Eu não sou palestrante, então quero dizer que tem várias falhas, vários defeitos, mas eu vim aqui como sempre faço em todas as coisas, em por inteiro. A prova diz que 6h30, minha esposa Maria já estava aqui na porta, depois que eu fui ver a programação, eu entrava de 9 horas, né? Então, vocês estão numa instituição particular, diferente da maioria que eu dou, que é uma instituição pública. Então, assim, eu como sou formado em administração, né, eu fui para a escola pública, mas todos os outros lugares que eu pagava, eu me perguntava: os ausentes, será que fizeram a conta de que quanto custa um dia de aula não utilizado? Se eu faltava e ter desconto no boleto do financeiro, né? Eu acho que esse é o primeiro recado. Como um bom profissional, a gente faz continha, né? E aí, de novo, agradeço a vocês, porque eu acho que de uma forma ou de outra vocês estão, no primeiro momento, valorizando o dinheiro. E dinheiro é o que nos move. Dinheiro é o que faz a gente levantar cedo, é o que a gente faz dormir tarde, é o que faz a nossa vida de alguma forma ter sentido. Eu não gosto tão frio, mas infelizmente é uma das questões nesse mundo capitalista, né, que traz essa condição de nós termos aí, diferente de qualquer outro bicho, de qualquer outro animal, o único que vende o seu tempo somos nós. E aí eu trago, assim, com toda a minha humildade, né, uma percepção primeiro de gratidão aos professores que nos chamaram, porque é um grande desafio vir aqui. Eu considero que qualquer instituição de ensino é um oráculo do conhecimento. Aqui é um templo do conhecimento. E aí, quem sou eu, um réis mortal, formado, profissional, como que eu tenho a possibilidade de contribuir para esse ambiente, nesse lugar tão especial? A teoria, tem pessoas aqui que são mestres, doutores, pós-doutores, conhecimento, uma biblioteca gigantesca, o relacionamento. Aonde que eu posso fazer a diferença na vida de vocês? É trazendo exatamente as escolhas que eu fiz na minha vida com base em toda a minha jornada de administrador, né, e de empresário e de associativista,
aonde exatamente a fórmula que eu usei para a minha jornada, ela não quer dizer necessariamente que vai ser utilizada por vocês e vai ter o mesmo êxito ou não vai dar certo. Mas eu quero, neste momento, contribuir um pouco, através da minha fala, com o que foi a minha vida nesses 30 anos de empreendedorismo, alguns desafios pelo meio do caminho. Então, vou abrir aqui um pouco da minha história para vocês perceberem que é um caminhar constante que leva a nossa evolução, a nossa melhoria, o nosso sucesso ou a gente alcançar aquilo que a gente almeja, né? Então eu trago justamente, né, nessa abertura uma imagem bem chamativa que já começa trazendo um recado, né? Será que a gente está de alguma forma se posicionando diferente dentro do mercado? A nossa cor está preta ou ela está amarela para nos diferenciar, né? Jacaré. Não, pô. É tronco. Não, velho. Jacaré, velho. Olha lá. Não, pô. É tronco. É jacaré, pô. Tá vendo? Olha lá. Olha o quanto tá. É tronco ainda. Jacaré, velho. Tá vendo? Vamos mexer com ele. Olha lá. Tá vendo? Aí, ó. Ih, olhou. Ih, mano. Jacaré, velho. Não, pô, é tronco. Comunicação é tudo, né? Eu começo dando essa primeira dica. Isso aqui não acontece nas nossas empresas, né? Não acontece com o nosso colega do lado de trabalho, não acontece com o nosso chefe, não acontece com os nossos estagiários, não acontece conosco. Isso aqui acontece a vida inteira, a todo momento, e é o primeiro grande recado que um gestor, e aqui eu imagino que nós temos uma mescla de contadores e administradores que tem o mesmo propósito de cuidar das empresas. Nas empresas a gente passa por isso a todo momento. Como identificar o que é tronco? Como identificar o que é jacaré? E aquela coisa, né? Do ruído do coleguinha tentando minar o outro, viu. Então, talvez a essência de hoje dos negócios está nessa assertividade da comunicação, né? E a comunicação, quando ela é assertiva, independente da maneira que for, mas se foi entendido a mensagem passada, né? Isso acaba tendo um resultado bastante interessante. Um pouco da minha história, né? Minha turma, com meu pai, com minha mãe, e isso tudo traz um recado que a nossa história, os nossos valores, elas nos acompanham pela vida inteira de uma forma da onde a gente saiu, né? E sou filho de verdureiro, fui criado até os meus 14 anos numa chácara, e lá desde muito cedo eu aprendi que a enxada era mais pesada que isso aqui. E aí tudo começa a fazer um novo sentido, né? Minha maior influência, minha maior inspiração, para vocês que estão estudando administração ou contábeis, em algum momento vocês vão estudar sobre administração e a contabilidade rural. Que quem vive nesse universo tem por naturalidade os desafios aumentados em muito e os acúmulos de papéis em qualquer função. O agricultor ele tem que fazer, né, todo o planejamento, ele tem que ser o financeiro para pegar o dinheiro para fazer a sua safra, e ele tem que fazer depois todo o RH e junto com o processo de plantio, depois a colheita, depois a embalagem, a comercialização, a cobrança, com detalhe que a atividade rural ela não tem salários, e sim por safra. Então, conforme a atividade, você recebe 1, 2, 3 vezes por ano, fazer essa gestão desse recurso para que em algum momento não falte. E aqui eu trago essa foto do meu pai porque as coisas acontecem na roça, e se você não tiver o mínimo de conhecimento em manutenção, em ter uma criatividade aguçada,
para resolver as coisas com o que tem, na hora que tem, do jeito que dá para terminar as coisas. Então, eu sempre trouxe essa influência, inspiração no homem do campo, porque é um empresário também. Muito cedo eu aprendi isso. Eu sou a cópia do meu pai. Meu pai é empresário do meio rural e eu fui para a cidade. Este ano completamos 30 anos. Minha família, Vanderlei, minha esposa, que veio me acompanhar. Obrigado mais uma vez pela parceria, pelo convívio e pelo apoio. E é importante também a gente estabelecer algumas relações na vida. Então aqui eu tenho um pouco da minha formação. Sou totalmente prata da casa, né? Formado na Unicentro em administração e convivo com todas essas marcas, e quero dizer que o recado para vocês que estão dentro de uma instituição de ensino, que aqui não é a primeira capacitação nem a última, porque exatamente a soma de todas essas logomarcas é que vai trazer o salário de vocês. Isso é o que traz o meu salário, é o conhecimento. A partir do momento que eu tenho uma habilidade diferencial, onde a minha hora é paga de acordo com toda essa trajetória, né? Uma outra questão que trago aqui, né, as minhas duas empresas, a Crachá Digital e a Ponto Gestor, né, que são duas organizações que eu trabalho, tenho a equipe. A Crachá Digital e a Ponto Gestor hoje, né, nós somos a maior empresa de tecnologia de Guarapuava em número de clientes atendidos. Uma empresa no interior do estado, né, contra todas as outras tendências de estar em Curitiba, ou estar em capitais, ou estar em São Paulo. Nós temos hoje toda uma estrutura de desenvolvimento e distribuição da nossa solução através de 48 revendas, né? Ou seja, uma ideia que nasceu do lado, né, da minha cama, na escrivaninha, né? Hoje já fatura 9,8 milhões ano. Então, isso tudo são empresas silenciosas que vocês dificilmente teriam oportunidade de ter esses dados e trazer o recado que é possível, aonde a gente está, né, através de hoje, com esse evento da internet, da globalização, é possível não só a nossa empresa, mas como temos muitas outras empresas que atendem o mundo inteiro daqui, né? Então é uma realidade que os negócios digitais estão trazendo. E quando eu trago negócios digitais, é interessante entender que não existe uma ruptura de que todos os negócios deixarão de ser físicos e migrarão para o digital, ou ao contrário, que os digitais terão que ser físicos. Existe uma mistura, existe uma mescla, e a inteligência está em perceber, através do gestor, qual é essa medida. No momento, se existe um negócio tradicional, incorporando iniciativas digitais em paralelos, ou qualquer iniciativa que traga um começar. Importante destacar que o mercado digital tem trazido grandes resultados. Um fato marcante na minha vida, de 2012 a 2016, estive presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava. Trabalhei com a Gisele, que encontrei ela aqui, da imprensa, agora ela está aqui, né? Então, para vocês que não sabem, a associação comercial, e principalmente presidente e diretoria, é cargo voluntário. Não tem salário. Eu abdicava da minha família, da minha empresa, dos meus lazeres, dos meus compromissos, em função de cuidar de uma entidade de 1.000 donos, né? Um aprendizado muito grande. E existe todo um propósito de entender o que eu fui fazer na associação comercial. De certa forma, meu negócio é para empresas, e na minha estratégia, aonde eu entendi que eu poderia ter mais clientes, era estar dentro de uma entidade, participando. E de fato isso aconteceu. E a gente, quando começa a se envolver, participar, é natural que siga um caminho. Também, entre outras várias funções que tive em outras entidades também, dessa mesma forma, voluntária. E o grande ganho de network, o grande ganho de projeção de brand das nossas empresas, e principalmente um reforço de atuação. Sempre enxerguei o seguinte: se você tem um negócio
que você se dedica e vive daquilo, mas a mesma intensidade você se dedica a uma instituição voluntária, seja ela qual for. As pessoas que começam a te enxergar você envolvida nesse movimento vão considerar legítimo qualquer outra iniciativa sua. Ou seja, se o Eloy está cuidando da CIB, qual é a chance do Eloy fazer um serviço ruim, ter um produto ruim, né? Então, uma das coisas que meu pai me deixou, não me deu nenhuma herança, só me deu estudo e falou: você tem um nome só, e o teu nome que você vai cuidar e leva para a vida inteira. E isso para mim é uma coisa muito forte. Então, acaba tendo essa referência, e além das entidades como a associação comercial, né, todas essas que a gente acaba se envolvendo, né? Estive também presidente do CDL, o NTI, que é o Núcleo de Empresas de Tecnologia de Guarapuava, foi um dos fundadores desse movimento, junto no Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação de Guarapuava, fui o primeiro presidente. A filantropia, hoje atualmente estou como representante do Conselho Regional de Administração na subseção de Guarapuava, representante hoje a nomeação atualizada para o antigo delegado, né? E abramos uma entidade de música, ou seja, sozinho é o grande dilema, não é ser pequeno o problema é ser sozinho. E quando a gente consegue entender que são através das entidades que a gente consegue ter esse apoio, é através desses exemplos que a gente fortalece a imagem. Portanto, na vida também a gente construir algumas formas de tornar a vida prazerosa. E eu gosto de dizer para vocês que as melhores ideias do meu negócio eu tive quando estava fora do meu negócio. E para fazer isso, estar fora do meu negócio, eu faço algumas coisas, né? Estive em 2014, daqui até Aparecida, com os meus amigos Mazuquim, que faleceu faz pouco tempo, e o Dr. Redchester. Nós tivemos aí, não sou atleta, não tenho corpo de atleta, mas nós fizemos a caminhada daqui até Aparecida, né? Em uma forma de gratidão, uma graça que o amigo recebeu. Depois a gente voltou pelo caminho da fé, um caminho de São Carlos até Aparecida, aí por estrada de chão, muito mais amigos, e dizer que a bicicleta traz, né, esse movimento de relacionamento e traz um convívio para pensar fora da caixinha. Como também sou músico e tenho a minha banda aí, como também um hobby maravilhoso, onde a gente acaba também oxigenando com ambientes diferentes, com pessoas diferentes, e do nada vem uma ideia de um problema que eu estava numa empresa, que a situação de eu estar, né, em lugares diferentes do trabalho me deu a condição de absorver ideias e novas possibilidades. Então, é uma dica que eu dou, porque essas fases todas aconteceu comigo, até chegar o momento que o travesseiro já estava sozinho. Eu, com 45 anos, me coloquei um propósito que eu não teria mais expediente de trabalho, mas não quer dizer que eu trabalharia menos. Então, foi algo que eu preparei desde os 18 anos, já empreendendo, já registrando funcionários, fui me preparando para que essa caminhada acontecesse. E talvez essa grande realização muito precoce me deu a condição de dividir histórias de como foi a minha caminhada, mas o caminho é esse, né? Aí existem essas pessoas que têm perfil de empreender e tem o perfil de pessoas que empreendem dentro das empresas. E nós todos precisamos desses dois perfis, né? Meu último emprego e meu cliente ativo, primeiro cliente ativo até hoje. Qual que é o recado? Nunca fechem as portas. Aonde vocês estiverem, saiam, né, de cabeça erguida, ter essa dignidade de poder voltar nos ambientes onde vocês estiveram, onde vocês passaram, porque a dor de barriga não dá uma vez só. Em 30 anos de empresa, eu posso dizer que várias vezes a dor de barriga dá, né?
Uma foto que eu sempre trago quando eu venho conversar com o pessoal da instituição de ensino. Eu faço um paralelo nessa foto que exatamente, né, essa divisão para trás é a instituição de ensino. Porque aqui vocês estão escondidos da plateia, todos os pratos podem ser quebrados e é nesse momento que vocês estão vivenciando que permite essa experiência de ousar, de testar, de fazer novas possibilidades, né? Até em alguns momentos colocar em xeque os conceitos ministrados pela própria instituição do ensino, porque aqui é a hora de aprender. A partir do momento que vocês recebem o canudo, vocês estão nesse patamar. E automaticamente, quando vocês se formam, alguns recebem o título de desempregado. De estudante, peguei o canudo, agora eu sou desempregado. Ou eu tenho dentro da empresa uma posição diferente por causa da formação do meu diploma que eu busquei. E agora a coisa começa a ficar complicada, porque eu vou ter uma plateia toda aqui na frente olhando para ver se esse tempo da universidade foi o suficiente para vocês terem a condição de ter um diferencial do mercado. E tem mais um elemento aqui escondido, que tem uma galera atrás dessas cortinas, que são os colegas de vocês aqui, todos eles cochichando internamente: vai cair, vai quebrar, eu quero a vaga. Então, com isso, quando a gente fala para as pessoas, né, que quem é contador e quem é administrador e for inimigo da matemática, precisa resolver esse dilema, né? Porque exatamente às vezes um tempo de treino a menos já fez o teu concorrente passar na frente. E aí são diferenças muito sutis que podem acontecer. Sempre trago uma fala do Conselho Regional de Administração, ao qual represento, para entender qual que é o papel do Conselho Regional de Administração. Primeiro, que é um órgão federal, que corresponde a toda uma derivação de Brasília, ou seja, a partir do momento que eu estou registrado num conselho, independente da qual profissão, eu estou num conselho federal. E todo compromisso federal, é bastante importante destacar isso, né? Porque eu, como delegado, como representante, sempre escuto: pode ser, eu não estou mais atuando na área da administração. Enquanto você é registrado no Conselho Federal, é quase que um IPTU. Né? Existe todo um critério de filiação, e depois para sair, realmente assim, se eu sou formado em administração, eu tenho um diploma. Daí daqui a pouco, por causa de uma anuidade de R$400 ano, vai dar menos de R$40 mês. Chega esse tipo de coisa para mim: olha, eu queria essa exclusão porque eu não estou mais trabalhando na área de administração. Ah, mas o que faz? Não, eu cuido lá do financeiro. E o financeiro é uma das áreas dentro da administração. Então, hoje, para estudantes, o Conselho tem a identificação, faz todo o registro sem custo nenhum. Depois tem até uma isenção quando vocês se tornam profissionais. Existem alguns modelos de trabalho, né, que tem ainda a obrigação do CRA, principalmente empresas e profissionais que estão relacionados diretamente com a atuação da administração. Administração de condomínio, administração de pessoas, terceirização de mão de obra, que eu faço gestão de RH, ou seja, e nesse processo que existe o CRA para quê? Para fiscalizar pessoas que estão atuando na área da administração, ou CRC para atuar em cima de profissionais que estão atuando dentro da área de contabilidade, para que exija-se todo aquele amparo legal, de todas as fundamentações para o bom exercício da profissão e a defesa da sociedade. Nós tivemos há pouco tempo aí um escândalo gigantesco das americanas, 20 bilhões. Independente do debate, mas assim, na minha cabeça, com auditorias, com CEO, com gestor, com administradores, e ninguém viu. Para mim, é um típico caso de
prejuízo à sociedade. E o Conselho Federal de Administração Regional também entraram na ação junto, né, com Americanas, porque entenderam que isso é uma forma de sujar a profissão do administrador. Então, o Conselho tem esse papel. A principal função é proteger a nossa escolha da profissão. De que maneira? Fiscalizando. Isso pode ser até denúncias, pode ser durante a atividade, mas de forma geral, diferente do CRC, que é contabilidade, tirando profissionais e empresas que atuam com administração direta, nós não temos obrigatoriedade em mais nenhuma outra exigência. Diferente, né, da contabilidade, que exige nos balanços, nos documentos fiscais, tem aí um amparo ainda do contador. O administrador ainda não tem. Talvez porque não tenhamos, pela falta de engajamento, pela falta de fortalecimento da categoria, daqui a pouco para que estabelecer, olha, uma empresa de X critério precisa-se de um administrador registrado, de acordo com todas as regras. Hoje nós não temos nenhuma prova para fazer essa validação do Conselho, diferente da OAB, diferente do Conselho de Medicina, porque eles se uniram e de certa forma trouxeram aí uma nova realidade para as suas profissões, né? Então, reforçando, promover a ciência da administração, valorizando as competências dos profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país, né? Qual que é a ideia de visão de futuro? Uma entidade reconhecida pela sociedade, capaz de assegurar a atuação plena dos profissionais de administração. Como que você faz isso? Fiscalizando e fazendo todo o resto do amparo que você faz, né? E aí com os valores que a gente tem como padrão. Eu recomendo para vocês, eu escolhi essa profissão, e eu tenho o número do meu registro e fiz até um carimbinho igual de médico. O que faz o médico ter que carimbar e nós, enquanto administradores, não? É o poder do pertencimento nas escolhas que a gente fez. Então, o orgulho que eu tenho de quando assino uma declaração, um documento, um orçamento, Eloy Mancasa, administrador, CRA, número tal, né? E isso é algo que tem que ser multiplicado. Quanto mais pessoas tiverem esse hábito, nós vamos ter, daqui a pouco sim, uma entidade tão forte para defender os nossos interesses, da nossa categoria, como outros conselhos também, né? Acho que caiu aqui. Pessoal, vou fazer 2 perguntas aqui e vou colocar de novo para vocês verem. A primeira pergunta: quem é esse neném? Eu vou voltar aqui para vocês verem de novo.
Quem tem um palpite? Quem é essa criança? Vou dar uma dica. Esse vídeo já tem quase 20 anos. Foi numa feira em São Paulo que eu vi. Geração Z. Geração Z. Chegou perto. A geração alfa. Essa criança aqui são vocês. São vocês. Rossi, nós nascemos. Eu tenho curso de datilografia ainda, né? Então, aqui é uma propaganda de uma época de uma operadora de internet, nascidos pela internet, lançando. Eu vi esse vídeo numa missão técnica do Sebrae em São Paulo. A segunda pergunta: esse cara aqui, essa criança, ela vai ser seu chefe ou seu funcionário? Essa criança vai ser seu chefe ou vai ser seu funcionário? Vamos lá. As duas respostas estão certas. Aí vai depender da percepção de cada um. Para quem respondeu que vai ser seu funcionário, como é que é disciplinar um funcionário desse que fez esse caos todo, aonde um ambiente controlado, um ambiente de regra, simplesmente ele mandou foda-se para tudo que é lado e falou: eu sei, eu faço, eu consigo, eu não preciso de ninguém. E por outro lado, como é que é ter um chefe desse, gente? Como é que é trabalhar com uma criança dessa, que já está mandando? Hoje, com a realidade de startup, inteligência artificial, tudo isso aqui reflete exatamente o perfil de duas possibilidades que a gente tem. Hoje a gente vai trabalhar com uma pessoa dessa como colega, né? Ou vai ser daqui a pouco o nosso chefe, ou daqui a pouco vai ser o nosso funcionário. Como a gente percebe que nesse modelo aqui coloca em xeque até o próprio modelo de educação formal que a gente tem hoje. Um quadro aqui. É essa a reflexão que a gente tem que ter, né? Aí a gente entendendo um pouco da minha área, eu vou trazer para vocês algumas sacadas que foram diferenciais para o meu negócio. A primeira é entender que hoje o mundo está cheio de novas possibilidades, tanto nos negócios tradicionais quanto nos negócios digitais. Mas o negócio digital se resume em duas palavras, né? Economia do acesso. Na minha empresa, eu vendo um login e uma senha, né? Igual Netflix, igual Spotify. Olha que loucura! Nós não pegamos nada, mano. Eu vendo uma assinatura, né? Um login e uma senha. Então, primeira grande sacada, né? Eu estou vendendo um acesso. E o segundo, que é a grande sacada que talvez é um dos modelos de negócio, quando a gente descobre negócios de recorrência. Recorrência que são aqueles negócios que a gente tem, né? Os pagamentos, né? De forma ordinária a cada período. E isso não foi um conceito novo, trazido pela Netflix ou por esses serviços digitais. Nós vivemos num mundo de recorrência há muito tempo. O que nós recebemos todo mês? Água para pagar, luz, né? Esgoto, lixo, IPTU é uma recorrência anual, mercado é uma recorrência, roupa também é uma recorrência, mas tudo isso que difere são períodos menores. A partir do momento que traz para a tecnologia, os ciclos de cobrança e a realidade de acúmulo de carteira trazem um equilíbrio financeiro e uma possibilidade de crescimento para o negócio muito mais acelerado. Ou seja, a recorrência funciona mais ou menos assim, o inverso do varejo. Varejo, eu compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo, com a margem vou fazendo o meu resultado. Na recorrência, eu vou acumulando contratos. Primeiro mês, vendi um contrato. Segundo mês, vou faturar um contrato e vendi outro contrato. Terceiro mês, eu estou faturando 2 contratos e vendi mais um. Próximo mês, eu faturo 3 contratos e mais um. Próximo mês, não vendi nada. Eu faturo 4 contratos. O outro mês, não vendi nenhum contrato. Continuo faturando 4 contratos. E assim sucessivamente. Então,
essa é uma lógica das Big Techs, que trouxeram os tickets menores para uma distribuição muito grande de usuários e que permite que chova ou faça sol, a receita vai acontecer. Diferente do negócio tradicional que eu tenho que comprar, fazer toda a gestão de venda, acontecer, finalizar, paga tudo, compra de novo, vende e esse ciclo se repete. São opções de negócio, mas isso é diferente do meu negócio, né? Engrenagens estratégicas, né? Dentro do mundo dos negócios existem muitos elementos, muitas bases de conhecimento que são fundamentais para o negócio. E aqui são representadas pelas várias engrenagens. Mas eu trago 4 que são essenciais e que foram para mim decisórias, né? A primeira é o conceito de administração enquanto gestão do negócio. A segunda grande engrenagem, eu trago a lei, mas pode ler também o direito. No meu entendimento, a administração coloca em prática tudo que é da lei. Nós vivemos num país regulamentado, com as regras de estabelecer negócios, relações de trabalho, e a administração pega todo esse empacotado de lei que o direito faz e a gente vai fazendo isso. A prova disso é que nós temos já um desafio, qualquer empreendedor vai passar pelo desafio da reforma tributária. Simplesmente o jeito que foi aprovada uma reforma tributária, que foi pelos nossos representantes, pelos políticos, virou lei, e daí agora tem o direito trabalhando em cima, é algo que os empresários vão ter que reconstruir. Mais ou menos assim, eu paguei R$1 por essa caneta, aí vai ser calculado, ó, tua alíquota é 27%, então, a grosso modo, você vai pagar R$1,30, R$1 já vem para a tua conta na hora que você paga, e 30 centavos já vai direto para o governo no momento da compra, na hora que você passou o cartão. Então, eles estão desconstruindo o hábito de gerar a guia e do empresário fazer toda aquele gestão do dinheiro para o pagamento do imposto. Isso vai mudar tudo. E eu peço desculpa porque eu não sou entendido nesse assunto, pode ser até que eu passei a informação errada para vocês, mas o recado é, vai mudar tudo. O IBS, o IVD, não sei o que, vão mexer no simples ou não, isso é fator de sucesso para qualquer negócio grande ou pequeno e vai impactar todo mundo e do pior jeito, no bolso, na mão grande. Governo, independente, vermelho, amarelo, azul, rosa, lilás, governo é dinheiro. Então, cada vez mais, quando a gente ouvia lá atrás um negócio chamado que a Receita tinha comprado um supercomputador, ou T-Rex, não sei o que, hoje a gente está colhendo, né, os resultados de todo aquele aparato tecnológico que aconteceu. Então, a lei é importante seguir ela tem um impacto em todos os nossos negócios. A outra questão que está fazendo toda a diferença é o marketing. Mais do que nunca hoje, despertado no digital, um entendimento muito rápido que a gente precisa ter. E tudo isso acontecendo com a base da tecnologia da informação, que é a área transversal. Mas mais importante que todas essas engrenagens, que vai trazer um monte de competências, é importante a gente se ater a um detalhe. Qualquer negócio é feito de gente para gente. E nunca na história da humanidade é tão necessário entender de gente do que qualquer outra coisa, né? Eu estive num evento de tecnologia, inclusive um dos maiores eventos de software de gestão da América Latina em São Paulo, 3 dias de imersão. No último dia, uma mesa redonda, foi feita uma pergunta para 2 especialistas que era referência, sou péssimo com nomes, mas tipo, as empresas que dominam hoje a tecnologia, tipo uma TOTUS, uma SAP, desse naipe. E foi perguntado qual era a profissão do futuro. Um evento de tecnologia, referência na América Latina, onde só tinha empresas de tecnologia. E a resposta do senhor me surpreendeu. Ele falava assim, não é uma profissão, são 2. A profissão do futuro se divide em 2 e são elas: psicólogo e psiquiatra. Cuidar de gente é o grande negócio. Então o que a tecnologia faz? Ela vai funcionar dessa base.
Então, se a gente não tiver essa multidisciplinaridade das competências do curso de formação, entender que tudo isso é aplicado para a gente, para pessoas, o sucesso de qualquer organização ainda depende de pessoas, é a dica que eu também dou para vocês, né? Talvez esse conhecimento, quando eu comecei a empresa, ele não existia e eu tive que buscar, porque no primeiro momento a gente faz a empresa andar. E depois começa a ter necessidade de crescimento, e vem o aumento da equipe, e vem os desafios, e mexer com gente é um grande desafio, né? Até porque pessoas e a tecnologia no mercado digital é uma grande pilastra que sustenta toda esse modelo de negócio. E lógico, sem clientes nada funciona, e para ter clientes eu tenho que ter um produto ou uma solução que atenda a essa necessidade. Alguns focos importantes, né, de competências, eu acho que isso aqui eu resumo nas últimas linhas. Repense tudo que você tem, reestruture aquilo que já está estruturado, retreine, treinamento, isso é para sempre, reinvente, né? Ou seja, reanalise, recrie, ressignifique todos os conceitos, que é justamente nesse exercício que todas essas competências da cultura digital vão se estabelecer e ele começa a se ter um diferencial. Ou seja, qual que é o resumo desse slide? Não engulam pronto algo que está, né, colocado, porque a dinâmica de hoje dos negócios é de uma mudança muito voraz, muito rápida, e coisa que eu escutava lá atrás, que para ser ultrapassado era só parar, hoje para ser ultrapassado é só andar na mesma velocidade, né? Então, conhecer assuntos diversos e estudar é uma coisa que sempre vai ser contínua. Algumas metodologias que fizeram diferença na minha empresa, eu trago aqui essa referência, né? A primeira, que é a Waterfall. Eu tenho todo um processo, vou construindo, né? Porque ele é parecido com cachoeira. Eu vou fazendo. Quando ficou pronto, ele desce a cachoeira. E hoje, né, principalmente com uma tecnologia, uma metodologia que veio da cultura de desenvolvimento, que é a metodologia ágil. Eu trago isso em pequenos ciclos, reavalio, faço feedbacks, né, diminuo a quantidade de ações para fazer pequenas entregas. Aqui eu gosto de trazer um exemplo, seria o seguinte, né? Waterfall, eu entrei na faculdade em 4 anos de administração, no último ano não fiz prova nenhuma, só tenho TCC, passei no TCC, passei, não passei, começa tudo de novo. E os ciclos da cultura ágil seria como os bimestres, né? Os semestres, eu tenho uma avaliação de tempo em tempo, eu tenho um feedback, eu tenho a possibilidade de correção, aí eu avanço e no final do processo eu vou juntar todos os pequenos ciclos em uma grande apresentação onde já está validado, já está estruturado e o mercado acaba tendo uma percepção de uma maturidade desse processo. Isso aqui é para a vida inteira. Isso aqui não é só uma empresa. Isso aqui é projeto pessoal, é projeto de instituição, de caridade, na igreja, no clube, na família. Tudo que você puder quebrar vai trazer validações mais rápidas e crescimento, né? Outra metodologia que fez muito diferente. Gente, isso aqui é tão antigo, faz na prática as coisas funcionarem, né? Lei de Pareto, que diz que 20% das ações são responsáveis por 80% dos resultados. Ou seja, de todos os problemas que eu tenho na vida para resolver, se eu pegar 20% desses problemas, eu arrumo 80% das consequências. Porque as coisas naturalmente estão todas encadeadas, estão entrelaçadas, são vários aspectos que permeiam. E quando a gente tem essa frieza para olhar o 20% que incomoda e focar nele, então isso é uma das funções que exige muito conhecimento de seleção, faro, né, percepção aguçada. E aqui entra o alvo que diferencia todos os outros profissionais, porque para enxergar esse 20%,
é a percepção da habilidade, da competência individual que vai levar a isso. De novo, uma dica que eu trago que foi muito importante para a minha vida toda. Isso aqui, de novo, aplica na empresa, na vida, no relacionamento, na casa, no clube, na escola, na igreja, aonde for que vocês entrarem para resolver conflitos e situações. Isso aqui é uma das coisas mais certeiras que eu tive na vida. Quando eu começo a duvidar, eu tenho uma constatação muito voraz de que fugir disso aqui é fugir do óbvio e perder tempo. Então, mais uma dica que eu colocaria para vocês. Outra dica que é fundamental, está sendo aplicada em qualquer modelo de negócios, funil de vendas. Só que é uma estratégia que não tem mais como fugir, porque o funil de vendas ele não é só aquela coisa, eu vou abrir a loja, eu vou abrir as portas do meu negócio e esperar o cliente entrar. E eu vou publicar e esperar as pessoas virem. Então, todo um processo de funil de vendas, e aqui eu coloco mais uma dica para vocês se aprofundarem nesses conhecimentos, porque ele é representado de alguma forma, né, como se fosse um funil, e aqui eu trago ele de certa forma deitado. Então, quando a primeira fase de atração, ali eu trago um desenho de um imã. Aonde estiver grudando o imã, né, vai estar vindo ali. Mas por que eu coloquei um imã? Eu podia trazer, por exemplo, um exemplo de um aspirador de pó que vai trazendo muitas coisas, mas ao fato que eu coloco o imã, já vem a primeira percepção. Eu quero que somente comece a entrar na atração objetos que sejam metálicos e que o imã puxe. Então a primeira percepção do funil é: eu vou colocar tudo no funil? Não. E aí já começa a segmentação, que é o segundo processo. Eu trago uma lixeira, né? Por que a lixeira? É exatamente quando eu começo a esquentar aquele lead que entrou pelo imã e eu comecei a limpar a base, quais são os segmentos que não me interessam, ou seja, quem eu não posso atender, quem demora demais para atender, qual o perfil do cliente que me paga pouco, que não compensa a operação. Começa nessa fase de segmentação. Aí passa-se então para a terceira fase, que é a atração. Então, por que está ali duas máscaras? Porque é a hora do show. É a hora do vamos ver. O cliente está ali, ele já demonstra interesse e você já começa com uma identificação das necessidades, das dores, que começa a esquentar aquele lead, e aí com competências do produto, com diferenciais de atuação da empresa, para que ele então se transforme no rei, no cliente. Até aqui eu tenho, de certa forma, né, o desenho mais conhecido, só que ele não acaba para aí. Ele tem a segunda fase, que é a retenção, onde eu começo a trabalhar com o cliente, que já é cliente, para trazer justamente pós-venda, sucesso do cliente, para que a indicação e a recomendação comecem a acontecer. Vender para o cliente que já é cliente é mais rápido e mais barato. Um cliente que é atendido, ele normalmente recomenda. Então, não é só falar sobre venda, a gente está falando sobre produto, sobre postura, sobre valor, sobre cultura da empresa e vários elementos que se somam a essa trajetória e que sim, hoje o cliente percebe de uma maneira muito exposta, né, em função de todo esse conceito digital. Funil de vendas é importante, é uma dica que eu dou. O tão falado assunto do momento, né? Inteligência artificial. E aí vem um dilema, tudo que é novo, a gente em algumas horas não se sabe posicionar. Quando eu busquei representar o que era a inteligência artificial, talvez essa imagem é a que mais corresponde. Primeiro, inteligência artificial não é novidade, não é nova, é muito mais velho do que nós todos aqui. A inteligência artificial, da forma como que está sendo colocada, é uma inteligência recreativa e regenerativa. Ou seja, hoje a gente pode fazer imagem, a gente pode brincar com texto, mas a inteligência artificial é nada mais do que um monte de comando dizendo assim: se acontecer isso, faça isso, se não for isso, faz aquilo, vai assim
um loop gigantesco de comandos onde se verifica as possibilidades. Ou seja, no meu entendimento, a primeira inteligência artificial foi a calculadora digital, que foi ensinada as operações, foi ensinada como cada número corresponde, somado, multiplicado, ou dividido, ou diminuído, e através dos inputs das informações, ele reconhece qual é a funcionalidade de uma multiplicação e daquele resultado. Para exibir aqueles números, existe todo um algoritmo gigantesco. Então, para quem escuta e fica com medo de que a inteligência vai tirar os empregos, eu acho que não aconteceu. Isso já caiu por terra, porque a inteligência artificial, da maneira que está colocada, ela é tão antiga quanto a informática. A lógica das coisas traz esse conceito. Só que hoje, em função da base gigantesca de informação que nós temos, a inteligência artificial começa a ter um poder de processamento e de cruzamento de dados. Talvez essa seja a novidade. E aí, esse empresário que eu estou tendo uma consultoria, o Vladimir, ele é da empresa Alterdata, é a quinta maior empresa do Brasil, estive no Rio de Janeiro, em Petrópolis, quase 3 mil funcionários no prédio, e ele coloca: no futuro sairão as tarefas para lugar análise, gestão, interação humana. Ou seja, é essencial ter novas competências para agregar mais valores diferenciais competitivos no mercado digital. Quem vai tomar a decisão é o ser humano. Quem tem a capacidade e a competência de administrar visões e percepções de criatividade, saídas diferentes, vai ser a competência que vai se diferenciar. Eu gosto de uma definição do Rui, da Central Server de Curitiba, que ele falou para mim: olha, a inteligência artificial do jeito que está hoje, o melhor conceito que eu escutei é que é uma puta de uma fofoqueira. Porque a inteligência artificial, quero saber sobre ventilador de teto. E você vai dar esse comando, ela vai buscar tudo que existe na internet sobre ventilador de teto. E ela pode trazer informações como o ventilador mata quem está dormindo, que ele vai cair do teto, que já teve ventilador que queimou. Ou seja, ela vai reunir toda a fofoca de todo mundo que está na rede e colocar para você. E o juízo de que se aquilo está correto ou não, vai depender muito da nossa racionalidade para questionar e validar. Tá, pega fogo com base em quantos depoimentos, comparado com qual marca, com qual fornecedor que tem esse evento e quais são as pessoas que ainda aderem ao ventilador, por isso, por aquilo. Aí eu trago de novo a inteligência artificial para que ela foi feita. Análise e comparação de dados. E vocês sabem como fazer isso? Essa é a competência. Não entender a inteligência, mas como fazer ela ser uma ferramenta para trazer esses caminhos. Onde eu traga essas convenções buscadas dentro das melhores possibilidades, melhores práticas, eu tomo uma decisão. E a gente traz aqui, né, um gráfico para vocês entenderem como que foi a evolução das decisões tomadas desde essa evolução da atuação empresarial. Eu trago uma divisão de 3 cenários. O primeiro, que é onde acontece na velocidade da tomada de decisão no nível pessoal, depois eu passo por um nível corporativo e por último eu vou para a automação, né? Não tem desconto no boleto, moçada. E aí, o que acontece? Quando a empresa ela está iniciando, né, nós tínhamos sempre a cultura do relatório. Né? O chefe, eu quero um relatório disso, daquilo. Então, eu tenho uma complexidade baixa, com uma velocidade realmente baixa, mas no primeiro momento eu preciso saber o que aconteceu. Essa é a cultura dentro do aspecto da decisão pessoal. No segundo momento, começa uma outra necessidade, que ela traz uma velocidade maior, né, que eu supero para esse slide, e ela começa também a complicar um pouco mais. Por que aconteceu? Então o gestor ele começa a ter uma evolução dessa sensibilidade. E na próxima fase, ele já começa a entrar num entendimento mais corporativo.
se eu não sei, eu já sei o que aconteceu, por que aconteceu, agora eu preciso evoluir de uma certa forma para assim, o que está acontecendo? Uma mentoria externa, algo que traz a cultura de gestão, a cultura de controle, a cultura de data driven, para que entender exatamente o que está acontecendo, né? E a partir daí, também a gente entra na automação, né? Que é hoje se fala muito, principalmente com IA, mas na automação, qual que é a pergunta que tem que ser respondida? O que sempre acontece? O que está se repetindo? Porque se eu vou automatizar, ali tem a fala do Vladimir, tudo que se repete pode ser automatizado. Então, a essa pergunta, o que acontece sempre? Como que eu vou automatizar? Eu tenho que ter essa primeira referência. Se acontece uma vez só, eu vou trabalhar pela exceção. E aí eu não tenho que ter toda uma energia para identificar e tratar coisas que são repetitivas. E a última fase, que é o algoritmo. Então, aqui que a gente tem. A grande sacada da inteligência artificial é responder o que pode acontecer. Eu já não estou trabalhando mais com fatos que aconteceram, eu não estou tentando entender mais o que aconteceu, porque isso já é controlado por outros recursos dentro da gestão da empresa. Mas a grande diferença é saber da inteligência artificial, através dos cruzamentos das inúmeras possibilidades, qual é o futuro que vai basear as minhas decisões. Então, quando a gente fala de contabilidade e de administração, talvez a grande sacada é ter essa utilidade sobrepondo uma máquina com os nossos conhecimentos, com o nosso fato. A máquina vai trazer dados, vai fazer um compilado. E nessa hora, quem vai tomar a decisão é uma pessoa. Talvez uma pessoa que está em cima da hierarquia de vocês hoje, e com a evolução natural de todo mundo, em algum momento vai chegar a hora de vocês decidirem. E hoje, cada decisão que não é assertiva, existe um custo de tempo e aí todo um revés. Habilidades, né, que a gente precisa: pensamento crítico, flexibilidade, avaliação crítica, curiosidade, trabalho com dados, prompts inteligentes. Percebam que todas essas tendências, nenhuma delas é técnica computacional. Todas essas habilidades são de relacionamento. É preciso mexer com gente, né? Vamos parar aqui. O som desconecta. Alguém de vocês já conhece um cara chamado Pipoqueiro Valdir? Ninguém nunca viu ele? Quem que já viu? Então não conta nada. Né? Esse aqui, para vocês entenderem, né? O Pipoqueiro Valdir é um vídeo também já bastante antigo e de uma referência nossa muito perto, né? Que ele atua aqui em Curitiba. E eu gostaria que vocês prestassem um pouco atenção no que ele vai dizer para nós. Oi, bom dia, vizinha. Tudo bem? É só salgada que você quer, né, vizinha? Só salgada. Bastante bacon, né? Se não pôr na sacolinha, você perde o direito do chorinho. Olha só, vizinha, seu kit higiênico pôr na sacolinha, tá bom? Depois que você me pagar, daí eu vou te dar um pouco de álcool gel 70 pra você passar na mão, tá bom? Olha só. Ai, que beleza. Obrigada. Obrigado a você, tchau. O freguês que chega para comprar um pacote de pipoca aqui no meu carrinho, ele tem algumas vantagens. Vantagens essa que ninguém oferece. Aqui na Pipoca do Valdir, o freguês tem muitas vantagens. Isso que eu estou fazendo aqui, que vocês estão vendo, eu estou desinfetando os meus utensílios com álcool gel 70, né? E a bancada onde vai ser armazenada a pipoca, porque no transporte do carrinho, no abrir o carrinho, a gente sabe que tem uma série de bactérias no ar. Então, para evitar que essas bactérias se concentrem no meu carrinho de pipocas, é feito esse trabalho todos os dias de desinfetar os utensílios, a bancada do carrinho, para depois deste processo feito que a gente vai começar a fazer a pipoca e atender meus fregueses.
uma pipoca muito especial, muito caprichada que ele faz, é muito gostosa. E vem que a higiene dele é muito bonita, sabe? Eu estou na cidade e eu não deixo de pegar a pipoca dele aqui, mas isso nem que eu esteja lá para baixo, eu venho até aqui buscar a pipoca dele. Ele é muito simpático, muito bacana. Obrigado. Tudo de bom para você. Hoje a pipoca do Valdir tornou-se muito conhecida justamente pelo respeito que eu tenho pelo meu freguês, pelas inovações que eu venho fazendo, porque é muito importante a gente inovar. Porque a gente percebeu que o freguês comia pipoca e não tinha de limpar as mãos. Então a gente colocou aqui, fez o kit higiênico contendo um guardanapo, um palito de dente coberto e uma bala de menta para depois da pipoca o freguês dar um frescor melhor na sua boca, né? É claro que junto com o kit higiene a gente aproveita fazer a divulgação de todo o processo que é feito diariamente aqui no meu carrinho. É claro que não para por aí, né? Hoje as pessoas estão muito preocupadas com a saúde, né? E principalmente com o colesterol. Então, para mim não perder o meu freguês por causa do colesterol alto, eu resolvi mudar o óleo que eu trabalhava antes com óleo de soja. E hoje eu ofereço ao meu freguês o óleo de girassol, canola e, mais importante, sem alterar o preço da pipoca. O freguês tem qualidade e paga o mesmo preço. São inovações que a gente vem fazendo e que, na verdade, são pequenos detalhes, mas é que fazem uma grande diferença. Nós temos o cartão Fidelidade, né, que a cada 5 pacotes de pipoca, o freguês ganha um. Então, sempre que meu freguês chega para pegar a sua pipoca de cortesia, para mim é um motivo de festa, porque eu tenho a certeza que o meu freguês não compra da minha concorrência, ele é fiel a mim. Aí eu tenho um processo aí que no final do mês eu retiro 30% da minha receita líquida para reinvestir no meu negócio. Então foi onde eu comecei a comprar meus uniformes, tanto calça, sapato, enfim, o uniforme completo. Quando eu consegui comprar um uniforme para cada dia da semana, aí eu resolvia imprimir os dias da semana nos meus uniformes. O meu freguês ter a certeza que até o uniforme é trocado diariamente. Aqui foi um sonho que eu realizei, né? A minha primeira vez que eu andei de avião, fui para Fortaleza a trabalho, então a pipoca tem realizado sonhos meus também, que imagina, um pipoqueiro ir de Curitiba a Fortaleza, fazer palestra, ganhar dinheiro, voar, se hospedar num hotel 5 estrelas, coisa que nunca passou pela minha cabeça, e ganhar dinheiro. Muito bom, né? O bom empreendedor para mim hoje é aquele que acredita que pode fazer e que pode dar certo. E é claro, a partir do momento que a pessoa não acreditar naquilo que está fazendo, ela não vai chegar em lugar algum. Hoje, aqui no meu carrinho de pipocas, vocês perceberam que eu só vendo pipoca. Mas a gente pode vender muitas outras coisas junto com a pipoca. Se você andar um pouco aqui no anel central, você vai encontrar carrinho de pipoca vendendo sorvete junto com a pipoca. Então, doce industrializado, vende-se muitas outras coisas junto com a pipoca. Mas eu queria ser reconhecido como o melhor pipoqueiro. Então, por isso eu foquei somente na pipoca. Então, o bom empreendedor é aquele que faz o que gosta e que não pode desviar o foco do que está fazendo, porque se você começar a tirar para todos os lados, não vai chegar em lugar algum. Porque o que eu sempre falo, a gente não pode ser tudo para todos ao mesmo tempo. Eu gosto desse exemplo, é o nosso de casa. Veja quanta coisa ele faz vendendo pipoca, né? Depois que eu conheci isso, eu tenho medo de ir em qualquer ambulante que faz comida, porque eu não sei se ele troca a roupa, se ele tem todo esse cuidado com a higiene. Cartão Fidelidade, que às vezes a gente vê em grandes corporações, colocado em um negócio simples, vendendo pipoca, né? Qual é a margem de contribuição que esse cara tem vendendo pipoca? Hoje, se não me engano, já tem quase mais de 10 carrinhos espalhados. Uma palestra dele, do mesmo
faz 1 hora que eu estou aqui conversando com vocês. 1 hora desse cara custa R$25 mil que nós fizemos de orçamento para o Sebrae para trazer no evento daqui. Um vendedor de pipoca que ganha R$25 mil a hora de palestra. Eu gosto de trazer esse exemplo justamente por causa da simplicidade do produto e eu diria que tirando a pipoca e colocando qualquer outro produto que ele trate dessa forma como está tratando a pipoca, é sucesso na certa, né? E aí, para a gente levar esse recado de como é possível fazer as coisas pequenas, eu acho que concluindo aqui, já finalizando, né? Talvez hoje o maior inimigo nosso seja um negócio chamado perfeito, que nos imobiliza, faz que a gente adie um monte de coisas por simplesmente ter a percepção que não está bom ainda. E talvez essa busca pela perfeição nos segue da dinâmica de hoje, que é totalmente diferente. E traz assim: perfeito ou não, faz, lança. Primeiro faz, depois melhora, né? Tem até um negócio assim na internet. E eu acho que é essa sacada. A pipoca era o melhor que ele tinha, foi onde ele fez e onde ele focou, e tudo isso, eu imagino que ele, para chegar onde chegou, ele foi uma construção. O primeiro uniforme, depois do outro dia, depois até ter a semaninha pintado. Eu queria chegar em algum lugar e ver um guarda-pó terça-feira, hoje é terça. Eu lembro muito da minha mãe, né, que ela tinha a semaninha, né, de pano de prato, né, bordado na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Né? Vamos pensar isso nas nossas empresas, como que pode ser aplicada essa simplicidade. Eu trago o meu último exemplo aqui, uma reflexão, porque hoje em dia a gente fala muito em inovação. Um exemplo que eu gosto de trazer para o pensamento crítico nosso, né? É uma análise bem simples, né? Quanto custa um copo d'água? Centavos, né? Agora, se eu pegar esse mesmo copo que estava sendo servido aqui, né? Eu acho que ele deve estar custando o quê? Uns R$2, R$1? R$1. Mas de centavos, que é isso aqui, 0,001 a R$1. Olha o quanto de ganho que eu tenho de um para cá. E agora, se eu trago outra situação, eu tenho uma garrafa que ela é famosa pela marca e em média está perto de R$25 a mesma garrafinha. Mas tudo isso aqui não é a mesma coisa? Não é água? Pois bem, como se não se bastasse essa questão, a gente descobre que existe uma água diet. Não é água. Eu nunca sabia que a água engordava, deve ser por isso que eu falei, né? Então a grande lição é: será que tudo é inovação ou tem uma moda por trás? E aqui também tem muita moda que vem na gestão, vem práticas que entram como, né, uma tendência e na verdade elas não se consolidam. Nós tivemos aí em 30 anos muitas vivências de coisas que diziam que quem não tivesse iria fechar a empresa. Uma delas, qualquer empresa que não tivesse ISO ia fechar. Qualquer empresa que não tivesse o CTO da LGBT ia fechar, ia multar, isso que até hoje não resolveu nada. O E-Social que ia multar, que ia parar, até hoje não funciona. Então assim, hoje em dia qual que é a moda? Um negócio chamado ESG. Não sou nem a favor nem contra, mas eu acho que é mais uma moda. Por quê? Que é um enlatado da Europa que visa valorizar a questão da distribuição de dividendos. ESG foi colocado como uma bandeira que a empresa que tem ESG, tem pegada de carbono, distribui mais dividendos para os acionistas. Na prática, a faculdade de Guarapuava faz ESG? Não, porque não dá dinheiro. Não tem acionista. E tem curso, tem mentoria, tem consultorias. Então assim, é modismo isso? Eu sou muito crítico a esse tipo de coisa, porque de certa forma manter uma empresa de pé é um grande desafio. E do nada vem uns enlatados para a gente como regra, como uma forma de cada vez dificultar mais a vida do empreendedor. A vida do empreendedor
ela é tão difícil quanto do colaborador. As responsabilidades são distintas e a gente sabe que é sempre difícil, como eu coloco no exemplo, né? Nós estamos num jogo de basquete, o empresário é mais ou menos assim. Quando eu cheguei no garrafão, com a bola na mão para arremessar, vem o governo, apita e fala assim, agora não é basquete, é futebol, e eu tô com a mão na bola, daí é pênalti. Como é que faz? Então assim, exagerando é esse tipo de coisa. Finalizo, né, que a inovação é um estado de espírito. Hoje vocês inovaram, hoje vocês, de certa forma, se abriram ao conhecimento, se abriram à possibilidade de escutar uma experiência, né? Não sou doutor de nenhuma dessas matérias, e sim trago essa percepção do que mudou a minha vida, porque justamente, né, mais arriscado que mudar é continuar fazendo a mesma coisa. Uma frase de Peter Drucker, um cara sensacional que fez história e continua reescrevendo todo o papel dele diante desse novo processo. E concluo agradecendo a vocês a paciência, né? Segurei vocês um pouquinho mais além do horário que a gente imaginava, mas eu acho que, como tudo na vida, eu me preparei para vir aqui, para estar por inteiro, e dessa forma a gratidão de vocês ficarem até o final é algo que me incentiva a estar voltando, a estar fazendo esse tipo de questão, né? Obrigado à instituição do ensino pelo entender dessa aproximação com empresários, com as instituições, trazer a realidade cada vez mais perto dos acadêmicos, e da mesma forma, o contrário também é verdadeiro, tem que ser provocado, né? A instituição de ensino tem que começar a ocupar o espaço dela dentro das empresas, começar a conectar, começar a fortalecer esse vínculo, entendendo que aqui traz o desenvolvimento de pessoas que vão fazer a diferença no mercado lá fora. E pegar um funcionário na planta é sempre mais barato, né? Então, e como que se faz isso? Estando perto, acho que esses momentos todos de seminário, de integração, é a hora de afiar o machado, de começar a entender que aqui começa a percepção do pós-faculdade. Depois de formado, eu vou estar com um diferencial no mercado ou vou estar naquela vala comum, onde disputando currículo por currículo, né? Ao invés de ser disputado. Eu acho que a grande sacada é quando a gente passa de implorar por emprego para ser buscado no emprego onde a gente está. Olha, eu quero você, né? Eu quero a tua competência. E aí a gente reverte toda essa a questão do nosso valor enquanto profissional, enquanto realização de coisas que a gente faz, né? Obrigado, gente. Muito boa noite para vocês. Estamos adiantados das horas. Vocês têm perguntas? Se quiserem fazer alguma pergunta, vai.